Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Está no ar o Serviço Público desta quinta-feira, hoje com o biólogo Pedro Sá. Pedro, como sempre é um prazer ter-te aqui nestas edições do Serviço Público, bem-vindo. Obrigado e um bem-aja a todos os nossos ouvintes. Ora, hoje vamos então, e porque estamos numa altura de calor, de verão, com a escassez de água, vamos falar das medidas para o combate à seca. É verdade, infelizmente Portugal continental está em seca em mais de 89% do território, sendo, por exemplo, para a vossa comparação, o mês de Abril foi o mais quente desde 1931. Tendo em conta a situação, é agora proibido temporariamente a instalação de novas estufas e plantação de novas culturas permanentes na zona sul do nosso país, nomeadamente, por exemplo, o caso de Odmira, muito conhecido pela sua grande fatia de produção agrícola, e até agora os níveis de águas não estão muito favoráveis. Neste caso, por exemplo, olhando para a Albufeira de Santa Clara, que alimenta a zona de Odmira, os níveis estão dos mais baixos dos últimos anos. Esta foi uma das medidas que o Governo, por exemplo, determinou para combater a seca que tem afetado Portugal e que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, já abrange 89% do nosso território, sendo que 34% está em seca severa e extrema. São os casos, por exemplo, de Beja, Évora, Faro, Porto Alegre, Santarém e Setúbal, que são concelhos com seca extrema. Esta área já duplicou em relação a março do ano passado, altura em que 48% do território estava a ser afetado, sendo que neste momento temos quase 90%. No verão vai-se revelar desafiante e espera-se que haja um agravamento. O que podemos esperar para o verão é provavelmente um gravíssimo nível de seca a nível nacional, sendo que obviamente as regiões mais afetadas serão o Algarve e o Alentejo, mas também o Norte poderá sofrer um agravamento. No nosso vizinho irmão, Espanha, também já foi aprovado um pacote de 2 mil milhões de euros para combater a seca que já assola o país e que está a ter um grande impacto no setor produtivo, e também é o caso igual em França, em que, por exemplo, muitos dos municípios já proibiram a rega nos jardins, a lavagem dos carros e o enchimento de piscinas. Só para terem noção, no verão passado, Portugal já tomou medidas semelhantes, mas que este ano ainda não foram anunciadas. Estas medidas, pela mensagem que passam à população, têm o efeito de sensibilizar para a necessidade de poupar. A questão é que são medidas muito dirigidas para o setor urbano, que não é de todo o setor que mais água consome. Os principais consumos de água a nível nacional têm origem na agricultura e por isso é que as primeiras medidas são para este setor, em que, caso as mesmas fossem para o setor doméstico, não seriam tão significativas. Além de nos estarmos a deparar com esta redução da quantidade de água, também estamos a enfrentar a redução da sua qualidade. Há uns anos tivemos uma evolução positiva a nível desta melhoria de condições das massas de água, mas nos últimos tempos temos assistido ao contrário. A agricultura e a pecuária têm tido um impacto significativo nessa mesma qualidade e é necessário criar medidas que ajudem nessa mesma poupança. A nível urbano, também é necessário investir em sistemas de saneamento para aumentar a rede nacional, dado que ainda há municípios com uma percentagem de área muito pouco abrangida por sistemas de saneamento, que felizmente não é o caso da nossa zona norte. A qualidade é assim essencial, pois se não for garantida, vai fazer diminuir ainda mais as utilizações que se podem fazer da água que ainda está disponível. No entanto, estas medidas são insuficientes face às necessidades que temos neste momento e toda a cultura permanente que nós temos no nosso país precisa de água o ano inteiro. Neste caso, deve-se haver uma aposta mais da agricultura tradicional, em que os agricultores fazem a gestão da sua água com base na mesma que está disponível. E este tipo de culturas tem que ser promovido a nível nacional, especialmente nas regiões mais afetadas. Os sucessivos governos têm falhado ao aplicar estas medidas no momento e temos criado apenas medidas de intervenção e não medidas preventivas para fazer face a situações destas no futuro. As medidas para o combate à seca, o tema em destaque nesta edição do Serviço Público com o biólogo Pedro Sá. Pedro, obrigado. Até de hoje a 15 dias. Obrigado.
Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.